Hoje eu vou te passar uma build de Thanatos pra você jogar na selva, pra você pegar muito kill no começo, no meio, no final de partida, e vou dar boas dicas pra vocês aqui, alguns truques que eu utilizo neste personagem. Então ó, fica de olho nesse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever. Se esse vídeo aqui der certo, eu vou fazer um vídeo pra todos os outros personagens, é muito personagem, então ó, já vai deixando a recomendação aqui nos comentários que eu vou gravando muito rápido, muito rápido, muito rápido. Vambora pra esse vídeo aqui porque tá bem legal. Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, vamos começar uma série nova aqui no canal, onde eu vou fazer algumas builds pra vocês aqui com os personagens e aí vocês testam e deixam aqui nos comentários o que vocês acharam da build, se funcionou, se não funcionou. E são builds que eu ando testando, são builds novas pra esses personagens e eu queria trazer pra vocês, tá bom? A primeira que eu vou trazer é essa daqui do Thanatos, que é um Thanatos selva, pra você jogar com ele na selva. Serve pra você jogar na arena? Serve, mas essa build aqui é mais voltada pra selva. O que você vai fazer? Inicial. Começou a partida, vou comprar o inicial. Olho da selva. Por que o olho da selva é muito bom no Thanatos, galerinha? Vai te dar poder, vai te dar regeneração de vida e vai te dar velocidade de ataque. Além disso, você vai ter mais dano em monstros da selva, tá bom? Quando você estiver rotacionando na selva, você vai regenerar vida e mana. Isso é ótimo para esse personagem. E o primeiro item que a gente vai trazer para ele aqui é esse item que vai te dar redução de intervalo e ao mesmo tempo vai amplificar o seu dano. A gente vai trabalhar muito o ataque depois da habilidade. O que é o ataque depois da habilidade? Joguei a habilidade 1, dei um ataque básico. Bati a habilidade 3, enfim, joguei a ultimate aqui, ó. Vim aqui na ultimate, dei um ataque, bati aqui, joguei a 1, bati, enfim, bufei a 2, bati. O ataque depois da habilidade. Por quê? Porque o Lamento da Hidra, ele vai amplificar o seu dano depois de uma habilidade no ataque básico. Por 8 segundos após usar uma habilidade, seu próximo ataque básico irá causar 35% de dano adicional. Habilidades que funcionam como ataque básico não recebem esse bônus, além disso você ganha uma regeneração de mana por 10% de mana perdida, 2,5. É um item que te dá poder, te dá penetração, te dá redução de intervalo e te dá mana, então é excelente para você usar no Thanatos. Você vai usar esse item como primeiro item para você ter esse sustain de mana, embora o Thanatos não seja um personagem que gaste tanta mana, mas você vai precisar dessa mana, além do que você vai ter redução de intervalo, penetração e poder, e vai ter esse daninho adicional no ataque básico. Primeiro item, check. Agora, se você quer acelerar ainda mais o seu gameplay, você vai fazer uma Cólera de Jotun. Eu posso fazer a Cólera de Jotun antes do Lamento da Hidra? Pode, porém o seu personagem fica mais consistente com o Lamento da Hidra primeiro, tá bom? 40 de poder físico, 150 de mana, 10 de penetração de dano físico e 20% de redução de intervalo. Aqui você já está com 30% de redução de intervalo, o que quer dizer que você vai poder ultar mais vezes, você vai poder combar o seu adversário mais vezes. Isso daí vai ser ótimo para você bater no seu adversário. Na hora que você for gankar, isso vai facilitar muito os seus ganks no adversário ali. Lembrando que você pode usar a primeira relíquia como piscar, então não necessariamente você vai usar ultimate para gankar toda hora, porém a sua ultimate vai ser a principal habilidade de gank quando você tiver ela, tá? Tem muita gente que deixa para ultar quando o cara tá sem vida. O principal combo do Thanatos é quando ele cai em cima do adversário e despeja todas as habilidades em cima do adversário. Por isso, a gente traz bastante redução de intervalo com penetração para esse personagem para ele poder bater no adversário. Mas com piscar, ó. Mas a gente vai trazer ainda mais 10% de redução de intervalo. A gente vai colocar uma Lâmina de Aeronite. 75 de poder físico, 10% de redução de intervalo, o máximo é 40%, a gente já fechou isso aqui agora. Após usar a Ultimate, revela deuses em 120 unidades, por 8 segundos. Ao se mover na direção do inimigo revelado, ganha 30% de velocidade de movimento. Thanatos já ganha velocidade de movimento na passiva dele também, se o adversário tiver com pouca vida. Além disso, ele tem a habilidade número 2 aqui, que vai ajudar ainda mais. E aí você ainda tem a Ultimate, que vai te ajudar junto com a Aeronite aqui. Ao atingir o primeiro alvo revelado, ele recebe um dano adicional de 20 mais 50% do seu poder físico. Só pode ser ativado uma vez a cada 45 segundos, ou seja, basicamente com a sua Ultimate. Esse item só está disponível para assassinos e guerreiros. Como você é um assassino, obviamente você vai poder usar, ó. Vai fazer isso daqui, ó. Vai ultar.
E aí o primeiro ataque que você vai dar já vai ser um ataque com Lamento da Hidra, com Lâmina de Aeronite, e o adversário vai tomar bastante dano. E aqui você fechou os 40% de redução de intervalo, o que vai fazer com que as habilidades girem muito mais rápido para o seu personagem. E vai funcionar simples, simples, simples. Ultou, Lâmina de Aeronite funcionou. Toda hora ali, o intervalo está quase sincronizado, vai dar certinho. Como a gente está fazendo uma build full power, eu trouxe uma Forja de Sangue. 65 de poder físico, 10% de velocidade de ataque, 10% de roubo de vida e 7% de velocidade de movimento. Essa é uma build que vai dar para o seu personagem muita capacidade de perseguição. Além disso, quando você pegar uma eliminação, vai te dar um escudo que vai te dar 200 mais 10 por nível de jogador durante 20 segundos. Então, se você tiver no kill streak, isso aqui vai ser ótimo, porque você vai ganhar escudo, você não vai conseguir, você não vai ser eliminado, o adversário não vai conseguir te eliminar com facilidade, e como você está com um personagem que está girando muito rápido as habilidades, seus combos vão encaixar com maior facilidade, porque você vai ter uma certa segurança para ficar ali dentro da batalha. Vou gankar um cara, mato ele, aí vem um outro cara, você vai estar com escudo, dá para pensar direitinho o que você vai fazer, o que você pode contra-atacar, se você vai fugir ou coisa do tipo. Enquanto o escudo de sangue estiver ativo, você ganha 10% de movimento. Então você vai ter muita perseguição. Vocês notaram que eu não upei o glifo da Cólera de Jotun. Por quê? Porque a gente está chegando numa parte crítica da nossa build aqui. Se você for upar o glifo, eu recomendo você upar para esse daqui que te dá um roubo de vida quando você chegar abaixo de 40% de vida. Esse daqui é legal também? É legal também porque reduz seus intervalos e tudo mais. Só que, como eu falei para vocês, a gente está indo para uma parte de crítico, não uma parte crítica da build, onde a gente vai trazer crítico para esse personagem. Lâmina Demônio, 30 de poder físico, 20% de velocidade de ataque, 20% de chance de crítico. Seus acertos críticos concedem 8% de penetração de dano físico e aumentam sua cadência em 15%. Este personagem aqui, eu não coloco muita penetração na build dele, porque a gente já tem a penetração aqui quando a gente buffa a habilidade número 2. E como é um personagem que vai bater em deuses squishes, que são deuses que têm pouca vida, poucas defesas, a gente não precisa de tanta penetração assim. Pode colocar mais penetração, óbvio. Tô com pouca penetração aqui, ó. Eu tô com 28%. Eu poderia colocar muito mais penetração, só que eu vou aumentar esse dano com crítico. E aí sim você tem aqui os glifos dos críticos. E você tem dois glifos. Esse verde não dá mais lentidão, a descrição dele tá aqui como lentidão, mas não dá mais lentidão. No patch que acabou de entrar não tá dando lentidão. Então ele vai dar pra gente reduzir a cura em 40% e os escudos aplicados neles são reduzidos em 50%. Tem muita cura, quer usar isso daqui, tem muito escudo, quer usar isso daqui, usa que vai funcionar muito bem, tá bom? Se você quiser reduzir os seus intervalos, o que eu recomendo aqui, ao invés de você usar essa Jotun aqui, que ela precisa de acúmulos, aqui não, o Arauto ele só precisa do crítico, você usa esse daqui, porque cada crítico que você der vai reduzir os seus intervalos, ó. Atingir um deus inimigo com acerto crítico subtrai 1 segundo de todas as suas habilidades em intervalo no momento, exceto a ultimate, eu acho muito melhor você usar esse daqui. Lembrando que, se tiver cura lá do outro lado, deuses que se curam, é importante você encaixar um porrete do arruaceiro aqui na sua build para você ter essa capacidade de reduzir a cura do adversário. Fechamos a build basicamente, essa build aqui. Traz aqui de segundo ativo ou uma purificação, ou um amuleto de Egide, vai depender muito da situação. E o seu personagem está completo para poder matar qualquer adversário com um simples combo maravilhoso, ó. Vou buffar aqui e voltar, ó. Ai, doeu crítico. Você pode trazer mais penetração. Se trouxer mais penetração, você consegue tirar mais vida do adversário com as habilidades. E aqui você pode usar a penetração no lugar da lâmina de Aeronite, tá? Se você não quiser esse dano adicional, você vem aqui e traz penetração. Lâmina serrilhada seria excelente, porque você ganha movimento também. E obviamente você vai ter um aumento aqui na penetração, ó. Tá aqui te dando poder, roubo de vida, 16% de penetração, 7% de velocidade de movimento. Para cada habilidade não suprema intervalo, você ganha um acúmulo de crueldade. Cada acúmulo dá 10 de poder físico e 2% de roubo de vida físico. Seu personagem fica até mais consistente na questão do sustain, né? Porque você consegue regenerar mais vida aqui através do roubo de vida. Então vai muito aí da sua escolha. Quer o dano adicional? Coloca Aeronite. Quer mais penetração? Pode colocar aqui uma lâmina. Toma crítico. Que eu falei que ia passar pra vocês. Tá sentindo que sua build já tá muito power, que você não tá precisando mais de poder nessa build? Vem aqui, ó, late game, vem de Cólera de Jotun
e coloca aqui, ó, Manto da Discórdia, para dar uma consistência maior para sua build, para você não morrer com tanta facilidade. Isso vai te ajudar e muito. Então, galerinha, essa daqui é a minha build de Thanatos atualizada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se vocês jogam de Thanatos, quais itens vocês colocam no Thanatos, e indica personagens para eu trazer builds atualizadas para vocês também, tá bom? Se esse vídeo der certo, tiver bastante like, bastante comentários, eu trago para vocês uma parte 2 com um novo personagem que vocês vão indicar aqui nos comentários. Um abraço para todo mundo. Valeu e fui!